Os 4 deuses do mundo de One Piece mencionados no texto de Harley foram na verdade revelados durante o arco de Skypiea. Em adição a esses deuses, Enel foi um personagem teste para o deus demônio Imu. A promessa entre Noland e Calgara se tornou a base da promessa entre Joy Boy e a princesa sereia do passado, e reivindicar a luz de Shandora foi o prenúncio do amanhecer do mundo. Quanto mais tempo passa, mais fica claro que a função de Skypiea era ser um arco modelo. Era um teste para a história de One Piece como um todo. E então, entender o que aconteceu lá nos informa não apenas sobre o acontecimento de muito tempo durante o século perdido, mas também o que acontecerá na guerra final. Ficam claras as sementes que o Oda plantou nesse arco, como o fato do Luffy dançando comunica pela primeira vez no capítulo 253, assim como o flashback de Noland sendo a nossa primeira menção do Deus do Sol. O flashback dele menciona esse deus, o deus da floresta, o deus da terra e o deus da chuva, que parece ter sido retconizado aí para ser o deus do mar. Skypiea é onde a ideia de deuses é explorada pela primeira vez no mangá, e agora, no arco final, vem ganhando muito mais força com os bucaneiros, lunários, gigantes e por aí vai. E Skypiea é especial por um motivo. Apesar de uma galera falar aí que é filler e tudo mais, a natureza da sua localização é exatamente o que permite ser um arco onde Oda poderia escrever com 0 distrações, sem marinha, sem piratas, sem Chichibukai, um espaço real onde ele poderia trabalhar o início da lore do mundo de One Piece. Então vamos começar olhando provavelmente a similaridade mais óbvia, que é Enel e Imu. Ambos os personagens governam seus mundos com um poder quase onisciente, até o ponto de serem capazes de, no estalar de dedos, destruir as ilhas que o incomodam. Ambas são descritas como completamente apagadas, tanto a Ilha Angel por Enel, quanto Lulúzia por Imu. E como já sabemos, a Arca Maxim do Enel provavelmente tem muita similaridade com Uranus utilizada por Imu. E o Enel, cara, vale lembrar disso aqui, tá? É um gênio da engenharia subestimado. Ele até criou seu próprio sistema ali, similar a Mother Flame, mas de maneira mais rudimentar, né? Alimentado pelo seu acesso infinito à eletricidade através da Goro Goro no Mi. Outro ponto a se destacar é a ideia do Luffy como Homem Borracha ser um counter natural para os poderes de Enel. E como hoje ele é o guerreiro da libertação, faz todo o sentido do mundo que seus poderes também sejam inimigos naturais do ser que aprisiona tudo, controla e domina. Enel era invencível até aparecer o Homem Borracha, e Imu era invencível até aparecer o Guerreiro da Libertação. Agora, levando em conta essas similaridades e paralelos, vale notar que Verf é uma substância mágica capaz de gerar e sustentar a vida. É terra, que lá nas Ilhas Celestes é um verdadeiro tesouro. Gunfall chega à conclusão de que Verf é um milagre divino, e isso poderia nos dar dicas, tá, sobre as respostas potenciais sobre o que é One Piece. Terra é o maior tesouro dos céus, e isso a gente tem em abundância no mundo de One Piece, no mundo subterrâneo abaixo do mar, o planeta todo reunido em um único pedaço. As terras que foram afundadas no oceano, o reino antigo, toda a sua extensão, todos os seus tesouros e história, tudo isso está ali reunido em uma única terra. Imu, como representação do mar e do mundo azul, né, que é o nome do planeta de One Piece, afogou o passado de maneira literal e metafórica. Então todo esse mundo submerso, esse grande pedaço de terra, né, é sem dúvida um tesouro muito importante para a humanidade. Não estou querendo falar que especificamente isso é o One Piece, mas essa riqueza ali, né, de uma terra unificada como um todo, com certeza é algo que combina muito com o conceito geral da obra. E é aquilo, né? O grande reino acabou desaparecendo do mundo do mesmo jeito que Shandora fez. Shandora foi atirada aos céus e o reino antigo jogado ao fundo do mar. Curiosamente, tal como Dave D. Jones. Esses paralelos se tornam ainda mais interessantes quando exploramos a promessa que foi feita durante o século perdido entre Joy Boy e a Princesa Sereia, uma promessa que não foi mantida. E essa mesma ideia existe na história de Skypiea, né, com a promessa de Calgara de continuar tocando o sino à luz de Shandora para que Noland pudesse um dia voltar. E a promessa de Noland em contrapartida era: nós nos encontraremos de novo, eu te prometo. E nada disso aconteceu.
Até que 400 anos depois, com a chegada de Mont Blanc, Cricket, Viper e principalmente Luffy, essas promessas quebradas, né, foram realizadas de maneira muito simbólica. Eu sei que muita gente não dá o valor devido a Calgara e Noland, inclusive se puderem, galera, releia Skypiea, não assista o anime não, relê o mangá, tá? O grande guerreiro de Shandora parece até um breve projeto de Joy Boy e também desempenhado algo parecido com seu papel no Século Perdido. Calgara era um guerreiro que lutava com um sorriso no rosto e que foi deliberadamente introduzido perante ao sol. A silhueta de Nika também nos dá uma impressão de Shanjan pra caramba. A lança, a roupa, é muito a tribo de Shandora. Enfim, Calgara sozinho teve o papel de trazer luz e esperança para o mundo. Na verdade, nas palavras de Noland, no meio de uma tempestade, essa luz nos estendeu uma mão. Mesmo que eu não deveria ter sido capaz de ouvir através da tempestade, eu ouvi o som desse sino. Então Calgara, né, tocando o sino à luz de Shandora, parece quase como os tambores da libertação, levando as pessoas para sua liberdade, guiando elas de alguma forma, mas claro, numa escala ali muito menor essa questão do sino, né? E o mundo caiu em desespero uma vez que o Calgara perdeu acesso ao sino. E só foi recuperar a esperança novamente quando Luffy acendeu novamente a luz de Shandora ao tocar o sino dourado. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas esse é um dos meus momentos favoritos de One Piece, talvez, tá? Uma conclusão de arco ali, cara, que figura dentre as melhores. A carga desse golpe, o significado para a família Montblanc, a importância para as tribos celestiais, cara, tudo isso culminando no soco, no brilho, na luz voltando para a Terra, meu Deus do céu, é forte demais. Bom, o chefe da tribo Shandora disse que a maior culpa do Calgara foi não ter conseguido manter sua promessa a Noland. Então o Calgara não estava apenas indo para a guerra ali no céu defender seu lar dos invasores. Ele estava fazendo isso para também manter a sua promessa. O que eu acho que nos dá uma boa ideia também de como Joy Boy falhou. O que provavelmente aconteceu é que de alguma forma os tambores da libertação desapareceram. Pararam de tocar, e isso, inclusive, é até uma metáfora para a morte do personagem. Ele lutou bravamente, mas foi derrotado e deixou esse arrependimento ecoando por séculos e séculos e séculos, o arrependimento de uma promessa quebrada. E tudo isso provavelmente vai ter uma resolução durante a saga final, com o Luffy completando a promessa feita há 800 anos, assim como ele fez com o Calgara e Noland, que foi feita há 400, mas dessa vez ele vai trazer o amanhecer do novo mundo, uma escala muito maior, mas que tem um paralelismo e um significado muito parecido com essa ideia de acender a luz de Shandora. O som do sino revelou as glórias da cidade desaparecida. Ele também declarou o fim da guerra. Essa é a canção da ilha. Após ser silenciada por 400 anos, o som da promessa foi cumprido. A conclusão do arco de Skypiea, cara, é só canetada, de verdade. Então mantenha esse texto em mente, não para esse vídeo, mas para o decorrer de One Piece. Porque eu aposto que a gente vai ouvir algo extremamente semelhante a isso quando o amanhecer do mundo chegar. E tal como em Skypiea, a conclusão vai ser para todos celebrar. Vai ser provavelmente algo sobre como os tambores da libertação tocados no passado foram silenciados por 800 anos, e também sobre o amanhecer do mundo através da realização da promessa que ecoa há 8 séculos. A guerra tão duradoura mencionada pelo Vegapunk vai finalmente chegar ao fim. E em adição a tudo isso, algo que eu, nunca vejo ninguém comentar é que Skypiea tinha seu próprio equivalente à Marinha. Uma facção militar chamada os Boinas Brancas, liderada pelo grandiosíssimo Capitão McKinley, que usa uma capa como os marinheiros de alta patente. E os Boinas Brancas, para a maioria de Skypiea, são uma força antagonista completamente injusta, mas os Boina Branca são quase como uma paródia dos marinheiros, né? Só que o que é legal aqui é a gente continuar essa comparação, né, entre os paralelos fortes do passado de One Piece, Skypiea e a saga final. No fim do arco, os Boinas Brancas decidem realizar a sua própria justiça e não seguir
seu suposto deus. Eles veem o Enel como um demônio, ao contrário de um deus, e eles usam todo o poder deles para evacuar e proteger os cidadãos do céu. A atitude muito ligada inclusive à filosofia e justiça do Kobe, né, para proteger as vidas dos inocentes acima de tudo. Então, os Boinas Brancas são uma representação em pequena escala de como eu particularmente acredito que os marinheiros vão atuar no final de One Piece. Largar a mão do governo mundial e agir em defesa do cidadão comum. Uma vez que eles perceberem que o propósito que estão defendendo é completamente diferente do que imaginavam, eles, vão notar, né, que o IMU, né, que o governo mundial é uma antítese para o motivo pelo qual eles se uniram a marinha. Eles não estão defendendo o povo, né, dessa forma, eles não estão lutando por uma verdadeira justiça, mas sim por uma justiça completamente antiética. Então eu acho que os marinheiros em massa vão tomar a decisão de ir contra o governo mundial. E se o Oda seguir por esse caminho, ele provavelmente vai seguir por outro que eu também acho, mais do que plausível. A marinha não vai acabar. Ela só vai ser reformulada. Os Boinas Brancas, depois de Skypiea, agora trabalham junto com tribos celestes para servir a verdadeira justiça. E eventualmente, eu acho que as facções da marinha vão se unir sob a bandeira não, né, mas sim as ordens, ou pelo menos a filosofia, a maneira de enxergar o mundo do almirante de frota Fugitora. Mas podemos e devemos falar sobre o fim do mundo em si. Skypiea também é sobre testemunhar essa ideia, né? A luz de Shandora foi a chave do arco, um objetivo escondido em uma seção do céu que permaneceu inacessível por séculos, e não foi encontrado até os piratas do Roger chegarem lá. Assim como One Piece não podia fazer nada com o sino naquela altura. Então, precisou chegar outra pessoa para resolver isso. Monkey D. Luffy. E aí o que ele foi lá e fez? Ele foi e tocou o sino, né? Justo como o Luffy será capaz de usar o que quer que seja o One Piece, porque será na sua hora, na sua era, no tempo certo. E durante a sua última batalha contra o Enel, o Luffy clama pelo amanhecer. Isso aqui é muito forte. Deixe o sol brilhar. Isso enquanto arremessa o falso deus para a escuridão. E a luz que alcançou todos depois desse momento foi mostrada como particularmente brilhante. Era como se nós estivéssemos entrando em uma nova era, né? Em uma época ainda mais iluminada. Mais uma vez, não assiste esse arco no anime não, cara. Vai pro mangá, pega as nuances, é bom demais, de coração mesmo. Eu acho que essa cena também tem tudo a ver com o Luffy acabando com os 800 anos de escuridão impostos por Imu ao mandá-lo de volta às sombras, às trevas. E claro, deixar o sol brilhar novamente. Eu acho que vai ser muito parecido com o que aconteceu aqui. Inclusive, quando Enel tá destruindo Skypiea, os Shandians estão orando por Kalgara. Pelo amor de Deus, Kalgara. E quem responde? Exatamente, o Luffy responde a essas orações. Assim como nos momentos atuais da obra, galera, pelo amor de Deus, Nico, Deus do Sol, me salva. E quem aparece para responder? Exatamente, Monkey D. Luffy. Inclusive, além disso, tem até uma teoria bem legal de que o Luffy é descendente da tribo dos Shandians, pela parte do Dragon e tudo mais, né? Enfim, é uma teoria bem maneira, com uma carga histórica e simbólica show de bola, mas que a gente já trouxe há tempos aqui no canal, então não vou me aprofundar muito aqui. Só que o detalhe é que existe um personagem em One Piece, né, que parece muito com o Luffy, sem ser o Roger novo, que é o Seto. Esse moleque é o Luffy de cosplay de Shandora e se casou com a filha do Kalgara, a Mouse, aquela que ia ser sacrificada para o Deus do Sol. Inclusive a teoria do Luffy tá ali na linhagem dos Kalgara, né? Tem relação com essa mulher, tem relação com esse garoto também. E aí isso resultaria no Luffy sendo descendente do Kalgara, né? E tal. E por isso seria ainda mais significativo que fosse ele exatamente quem incendeia a luz de Shandora. O que resultou nos Shandians finalmente poderem reivindicar suas terras. Algo que faria sentido vir de alguém, né? Diretamente desse povo. E essa questão de reivindicação das terras é algo que com certeza vai acontecer em escala global no final de One Piece, visto que há muitos países e regiões que foram tomados pelo governo mundial ou que hoje só existem sob a bandeira dessa organização, mas vão encontrar a sua independência. E para fechar, só um complemento que parte de um comentário feito pelo próprio Oda no volume 32 de One Piece, onde o Luffy derrota o Enel, publicado em 2004. Aparentemente, esse mundo vai se tornar como esperado. Para aqueles que esperam que não vá se tornar como esperado, se não se tornar como esperado, vai se tornar como esperado. Então é isso, o mundo vai se tornar como esperado. Essas são as maravilhosas e enigmáticas palavras que Oda escolheu para dizer sobre o passado, o presente e o futuro da obra. Então entenda isso como você quiser, mas o que a gente pode extrair daqui é que esse mundo vai terminar como esperado.
E é isso, galera, esse foi o vídeo, tá? Embasado no conteúdo do Grand Line Review, primeiro link aqui na descrição, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar até aqui e eu espero, de coração, que você tenha gostado do que eu trouxe pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e valeu!